Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para você 5 sinais de que você está distante de Deus e de que você tem que fazer algo desesperadamente para voltar, porque a gente não pode dar mole pro inimigo não, tá? Vamos lá. Fica até o final porque o quinto sinal é fantástico. Em quinto lugar, se você não quer orar e nem ler a Bíblia. Acontece que quanto mais você ora e quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer orar e mais você quer ler a Bíblia. Quanto menos você ora e quanto menos você quer ler a Bíblia, menos você quer orar e menos você quer ler. E isso é a fórmula perfeita para se distanciar do Senhor. Completamente você vai ficar distante de alguém que você não se relaciona. Então, se você não ora, não lê a Bíblia, você vai ficar distante de Deus. E quanto menos você orar, menos você lê a Bíblia, mais você vai ficando distante de Deus e também mais difícil para voltar. Então, à medida que a sua vontade de buscar a Deus diminui, porque você já não busca mais Ele. Olha, funciona dessa forma. Primeiro você para de buscar o Senhor, depois a sua vontade de buscar o Senhor diminui e depois você se distancia do Senhor. É isso que acontece. Então, se você está há um bom tempo sem orar e há um bom tempo sem ler a Bíblia, infelizmente você realizou a fórmula perfeita para se distanciar do Senhor. Qualquer relacionamento que não é sustentado por uma frequência de encontros, mesmo que seja na internet, na vida real, qualquer relacionamento que não é sustentado por uma frequência de encontros, ele vai desmoronar, ele não vai permanecer vivo. E quanto menos frequentes forem os encontros que esse relacionamento tem, que há nesse relacionamento, menos íntimas as pessoas desse relacionamento se tornam. Entendeu? Então, se tu não tá orando, se tu não tá lendo a Bíblia, se tu olha pra Bíblia e fala, meu Deus, não quero. Se tu olha pra sua cama, no lugar de dobrar o joelho e fala, meu Deus, não vou, e fica procrastinando o dia todo e várias semanas, talvez meses, tá longe de Deus, hein? Em quarto lugar, se você não faz mesmo sem vontade. Isso aqui tem a ver com o primeiro, tá? Quando você não sente vontade de orar e não sente vontade de ler a Bíblia, isso é normal. Tá bom? O que não é normal é você usar essa vontade para não fazer. Aí já não é normal. A nossa carne está gritando o tempo todo para fazer aquilo que agrada a ela, aquilo que alimenta ela e que deixa ela mais forte. Mas a gente não pode deixar que a vontade dela fale mais alto. Então, não sentir vontade de orar e não sentir vontade de ler a Bíblia é como você acorda de manhã e você não sente vontade de escovar o dente. Mas, às vezes, assim, você tem que ir para não virar uma boca de túmulo. Perdoa a expressão. Então, se você não faz, mesmo sem vontade, você já se deixou levar pelos desejos da sua carne de não fazer a vontade de Deus, de não buscar aquilo que fortalece o espírito. Porque é claro que a carne sempre vai pender para o lado que enfraquece o espírito e isso te deixa completamente distante de Deus, seu relacionamento com Deus fica mais fraco, fica menos íntimo porque a frequência de encontros com Deus se torna mais baixa à medida que você não busca Ele, e aí é a fórmula perfeita para estar distante do Senhor, infelizmente, tá bom? Vai se atentando aos sinais aí. Se a sua vontade da carne está falando mais alto que a vontade do Espírito, as coisas besteiras que você sente vontade de fazer, que não tem a ver com as coisas de Deus, que não te aproxima de Deus, que não é edificante, se isso está falando mais alto do que fazer aquilo que te aproxima de Deus, também é um sinal. Em terceiro lugar, se você prefere mais o que alimenta a sua carne, não é fácil vencer a carne, mas também não é impossível. A vontade da sua carne tem falado mais alto, você prefere mais o celular, você prefere mais se distrair assistindo um filme aleatório, você prefere sair para caminhar do que dobrar os joelhos para orar, você prefere fazer qualquer coisa, menos ter um tempo com Deus, parece que você tá fugindo constantemente daquele secreto no quarto, daquele devocional que você tinha que fazer há muito tempo, mas você tá procrastinando. Se a vontade da sua carne está vencendo, então sinto lhe dizer, mas esse é um sinal de que você está distante do Senhor. Em segundo lugar, esse aqui, olha só. Se tudo de Deus é chato e não te anima mais, ir pra igreja é chato, ler a Bíblia é chato, jejuar é horrível, orar é horrível. Tudo aquilo que te animava antes, um culto, um evento, um louvor, se isso já não gera mais uma emoção, uma alegria em você, se você já não sente mais prazer diante disso, cuidado, sinal vermelho. Acontece que à medida que a gente vai se distanciando de Deus e o relacionamento vai enfraquecendo, o nosso prazer muda, aquilo que a gente deseja, os nossos desejos vão mudando. À medida que a gente alimenta mais a carne do que o espírito, a vontade da carne vai falar mais alto. Então aquilo que dava prazer ao nosso espírito começa a falar mais baixo. Então a gente começa a sentir cada vez menos prazer em ir para a igreja, menos prazer em orar, menos prazer em ler a Bíblia,
Bíblia, menos prazer em jejuar, menos prazer em assistir uma pregação. Você prefere várias outras coisas do que consumir um conteúdo cristão que vai te aproximar de Deus. Você prefere fazer várias outras coisas do que parar para dobrar os seus joelhos, nem que seja por 5 minutinhos, 10, 15 minutinhos, e falar com o Senhor. Você prefere ler uma enciclopédia do que pegar a Bíblia e ler um capítulo. Cuidado, principalmente quando você escolhe realizar tarefas super complicadas para fugir da tarefa simples de buscar o Senhor. Isso também é um sinal muito grande. Às vezes você sente a voz do Espírito Santo te chamando para orar, te chamando para buscar a face dele, mas aí você não vai. Por quê? Porque você está deixando a sua carne falar mais alto. Olha só, principalmente quando o Senhor está te chamando ali para buscar ele, e aí você inventa do nada uma tarefa, uma atividade que você acha que você tinha que fazer, uma faxina em casa, você inventa qualquer coisa e vai realizar essa atividade que vai tirar a sua atenção como uma desculpa para você não ir orar naquele momento, uma desculpa para você não ir buscar a Deus naquele momento, porque na verdade toda essa desculpa é só a sua carne dizendo eu não quero buscar a Deus. E você tem que identificar esses sinais e resolver isso aí. Aí você escolhe fazer uma tarefa super complicada só para fugir da tarefa mais simples que é dobrar os joelhos e orar. Você escolhe fazer uma tarefa super complicada só para não fazer uma tarefa muito simples, que é abrir a Bíblia e ler. Parece que é um bloqueio que está te impedindo de ir lá e fazer o seu devocional, e você procrastina o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, e você não consegue. Distanciamento de Deus na certa. Em primeiríssimo lugar, esse aqui eu falei que era o mais importante, né? Que é o assim, definitivo, muito comum quando a gente está distante do Senhor. O que acontece? Perda de sensibilidade. Você não tem mais sensibilidade para com as coisas de Deus. Então o que acontece? Você consegue se sentir um pouco mais confortável. Você se sente um pouco mais confortável em fazer coisas que antes não eram tão confortáveis para você quando você estava mais perto de Deus. Então hoje você passa horas no celular enquanto você não tem nenhuma hora e nem sequer alguns minutos na presença de Deus, e para você isso está tudo bem. Você não vê mais problemas em sentar no meio de uma roda de gente que tá falando um monte de besteira e, sei lá, você não vê mais problema em ouvir músicas que ferem os princípios bíblicos. Você não vê mais problema em assistir um conteúdo que fere os princípios bíblicos. Você não vê mais problema em xingar, falar um palavrão aqui ou ali. Você não vê mais problema em cometer aquele tipo de pecado que antes te incomodava, mas hoje não incomoda tanto. E se continuar dessa forma, você vai perdendo a sensibilidade de uma forma tão grande que chega uma hora que não incomoda mais. E aí você já está completamente afundado no pecado. E é claro, fica muito mais difícil para sair nessa situação. Você não ouve mais a voz de Deus falando com você. E não é porque ele não quer falar com você, mas é porque você também não abre a sua Bíblia. Você acha chato uma pregação. Você não para ouvir a Deus. Você não quer ouvir a Deus porque você fortaleceu os desejos da carne, enfraqueceu o espírito. E aí, tá tudo desequilibrado. Mas, apesar de tudo isso, grava isso na sua mente, no seu coração, para sua vida. Não há poço tão profundo onde o pecado tenha levado o ser humano, de onde a graça de Deus não possa removê-lo e resgatá-lo. Eu não sei o tanto que você se afastou do Senhor, o tanto que você se esfriou, o tanto que você não ouve mais a voz de Deus, não sente mais vontade de buscá-lo, não sente mais prazer diante da presença dele, não sente mais a presença dele, na verdade você nem sente mais, você não ouve mais a voz dele, você não tem prazer em fazer aquilo que agrada a ele, você não tem prazer em buscar a face dele, você não tem prazer em fazer aquilo que vai te aproximar dele. A toda hora parece que você está fugindo do Senhor, porque, sei lá, talvez você esteja se sentindo tão desconfortável. Sabe quando você tem muito tempo que você não fala com uma pessoa, você tem uma amizade de muito tempo, só que aí do nada vocês pararam de se comunicar, vocês pararam de se encontrar, vocês pararam de se relacionar, e aí quando vocês se reencontram fica aquele clima bem estranho, e talvez você esteja assim com Deus, sabe, meio sem jeito para voltar, meio sem jeito para orar, meio sem jeito para ler a Bíblia, e você arruma um monte de atividades só para se distrair, só que Deus está de braços abertos esperando só você voltar. Eu não sei se você está se sentindo desconfortável, mas eu quero te dizer, Deus está de braços abertos esperando só você entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta, dobrar os seus joelhos, abrir a Bíblia, que ele vai te ouvir e ele vai falar com você. Não há poço tão profundo onde o pecado talvez tenha te levado, de onde a graça de Deus não possa te remover.
e não possa te resgatar de lá. A graça de Deus resgata até o pecador que está no poço mais profundo do pecado, porque foi para isso que Cristo morreu. Então não importa quão distante você tenha ido, desde que você se arrependa, você pode e deve voltar. Apenas vá para os braços do Senhor, se lance como uma criança nos braços de seu pai, tendo a maior convicção de que ele nunca vai te rejeitar, e muito pelo contrário, ele está muito mais com saudade de você do que você dele. Pode ter certeza disso. Então a união desses 5 fatores que eu mostrei aqui pode ser o sinal de que você está distante de Deus. E eu estou falando isso para que você tome uma posição e uma atitude. Não é para você entrar nesse vídeo, ver que você está distante de Deus e sair, não. Sai desse vídeo agora. Dobra o joelho dentro do seu quarto, fecha a sua porta, porque o seu pai está lá, te esperando de braços abertos. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve nesse canal, curte e compartilha para esse seu amigo ou amiga que talvez está passando pela mesma situação que você está passando. E por favor, não se esquece, Deus está te esperando lá no seu quarto. Pode ir.